Imagine um sussurro através dos séculos, uma voz ancestral que ecoa de pedras milenares. O que ela nos contaria sobre a persistência, sobre a genialidade humana que desafia o próprio tempo? Em Ecos do Passado, convidamos você a desvendar um dos maiores enigmas da arquitetura romana, o Panteão. Uma estrutura que, por quase 2 milênios, tem guardado segredos que a mente moderna ainda luta para compreender. Prepare-se para uma jornada onde a história se entrelaça com o mistério e a engenharia se confunde com a lenda. Você já se viu diante de algo tão monumental que sua mente se recusa a aceitar a realidade? O Panteão de Roma provoca exatamente essa sensação. Não é apenas um edifício, é um paradoxo em pedra. Como uma civilização sem as ferramentas e o conhecimento que possuímos hoje, conseguiu erguer uma cúpula tão vasta, tão perfeita, que resiste incólume a terremotos, guerras e ao implacável avanço do tempo? A resposta não está nos livros didáticos, mas sim nos sussurros de suas paredes, nas sombras de seu óculo e nos segredos de um concreto que desafia a própria natureza. Seu nome, Panteão, evoca a grandiosidade de um templo dedicado a todos os deuses. Um santuário que, em sua origem, abraçava a vasta tapeçaria de crenças do Império Romano. Um caldeirão de culturas e divindades. Embora hoje seja um farol da fé cristã, sua alma antiga ainda pulsa, lembrando-nos de uma Roma pagã, onde o sagrado e o profano se encontravam sob a mesma cúpula. Mas a história de sua criação é tão intrigante quanto sua longevidade. A primeira encarnação deste templo não foi a que admiramos hoje. Concebida por Marco Vipsânio Agripa, o visionário braço direito de Augusto, no ano 27 a.C., essa estrutura inicial era um testemunho da ascensão de Roma. Uma cidade que, emergindo das cinzas de conflitos civis, buscava símbolos de sua nova era de paz e prosperidade. O Panteão de Agripa era um desses pilares, mas a fragilidade do tempo e a fúria dos elementos se mostraram adversários formidáveis. A história implacável não poupou a obra de Agripa. Um incêndio devastador, no ano 80 d.C., consumiu grande parte da Roma antiga, e o Panteão não foi exceção. Uma segunda tentativa de reconstrução também sucumbiu às chamas. Foi somente sob a égide do enigmático imperador Adriano, entre 118 e 125 d.C., que o Panteão renasceu, não como uma mera réplica, mas como uma visão arquitetônica sem precedentes. E é aqui que a primeira camada de mistério se aprofunda. 6. Adriano, um imperador de intelecto aguçado e paixão pela arte e arquitetura, poderia ter gravado seu próprio nome em cada pedra do Panteão. No entanto, ele escolheu manter a inscrição original de Agripa na fachada. Marco Agripa, filho de Lúcio, cônsul pela 3ª vez, o fez. Por que essa aparente renúncia à glória pessoal? Seria um ato de humildade, uma homenagem ou algo mais profundo, um reconhecimento da continuidade de um legado que transcendia o ego imperial? Este gesto de Adriano é um eco da mentalidade romana. A eternidade de Roma e a força de seu legado eram mais valiosas do que a efêmera glória individual. Ao preservar o nome de Agripa, Adriano não apenas honrava o passado, mas solidificava a ideia de que Roma era uma entidade perpétua, uma construção que superava a vida de qualquer imperador. Uma lição de sabedoria que ressoa até hoje, convidando-nos a refletir sobre o que realmente perdura no tempo. A grandiosidade do Panteão culmina em sua cúpula, uma proeza de engenharia que desafia a compreensão. Uma abóbada colossal de concreto, erguida sem o auxílio de armaduras de ferro ou aço, que permanece até hoje a maior de seu tipo no mundo. Pense na audácia de uma civilização que, há quase 2 milênios,
Ousou construir algo que parece desafiar as próprias leis da física. Até mesmo os arranha-céus e as pontes modernas buscam inspiração nas soluções encontradas pelos mestres romanos para sustentar essa maravilha. Adentrar o panteão é ser envolvido por uma harmonia quase divina. A altura exata do centro da cúpula é idêntica ao diâmetro de sua base, aproximadamente 43 metros. Essa simetria perfeita cria uma sensação de equilíbrio cósmico, como se o espaço fosse um microcosmo do universo. Mas o verdadeiro enigma persiste. Como os romanos, desprovidos de tecnologia avançada, conseguiram tal precisão e escala? O mistério se aprofunda a cada olhar para cima. O segredo da longevidade do panteão reside em um material quase mágico: a pozzolana, uma cinza vulcânica, abundante nas terras romanas, que quando misturada com cal e água, criava um concreto de propriedades extraordinárias. Imagine uma substância que não apenas endurecia com o tempo, mas se fortalecia em contato com a água, desafiando a degradação que assola as construções modernas. Cientistas contemporâneos ainda se debruçam sobre sua composição, buscando desvendar o que os romanos sabiam sobre a arte de construir para a eternidade. A técnica de construção da cúpula é outro capítulo deste mistério. As paredes da base, com quase 6 metros de espessura, fornecem uma fundação inabalável. Mas à medida que a cúpula se eleva, os romanos empregaram materiais mais leves, como a pedra pómez, uma rocha vulcânica de densidade surpreendentemente baixa. Essa transição inteligente de materiais aliviava o peso, evitando o colapso. Uma solução engenhosa que revela a meticulosa atenção dos romanos aos detalhes estruturais. E o óculo, o famoso olho no topo da cúpula? Com cerca de 9 metros de diâmetro, ele é muito mais do que uma abertura. Estruturalmente, ele alivia a pressão no ponto mais crítico da cúpula, onde as forças convergem. Sem ele, a cúpula provavelmente teria sucumbido. Mas seu propósito vai além da engenharia. Ele inunda o interior com luz natural, criando um espetáculo místico de feixes que dançam pelo espaço, conectando o terreno ao divino. Até mesmo a chuva que adentra o óculo é domada por um engenhoso sistema de drenagem no piso. Cada detalhe, uma prova de genialidade. A resiliência do panteão é lendária. Ele suportou terremotos, o saque de invasores e o abandono de eras. Diferente de muitos de seus contemporâneos, como o Coliseu, que foi despojado de suas pedras ao longo dos séculos, o panteão permaneceu intocado. Por que essa exceção? O que o tornou imune à destruição que ceifou tantas outras maravilhas romanas? A resposta reside em sua conversão. No século VII, o imperador bizantino Focas doou o panteão ao Papa Bonifácio IV, que o transformou em uma igreja cristã. Essa mudança de propósito garantiu sua preservação contínua. É uma ironia fascinante. Um templo pagão, dedicado a todos os deuses, encontrou sua salvação ao abraçar uma nova fé, tornando-se um símbolo da transição de Roma, um camaleão da história que se adaptou para sobreviver. Contemplar o panteão hoje é testemunhar a persistência de uma visão. Quase 2 milênios de chuvas, ventos e transformações urbanas não foram capazes de abalar sua estrutura. Sua cúpula continua a inspirar arquitetos e engenheiros, servindo de modelo para construções icônicas, como a Basílica de São Pedro. O mistério do panteão não está apenas em seus cálculos ou materiais, mas na audácia de um povo que, com recursos limitados, ousou sonhar e construir para a eternidade. Mas o que mais eles eram capazes de realizar? Para os romanos, o panteão era mais do que engenharia. Era uma cosmologia em pedra. A cúpula representava o universo, o óculo, o olho divino que unia o céu e a terra. Entrar no
Panteão era experimentar uma conexão com o sagrado, uma imersão na ordem cósmica. Era uma narrativa silenciosa sobre a visão romana do mundo, dos deuses e de seu próprio destino. Mais do que um edifício, é um testemunho vivo da alma de Roma. E você, o que sentiria ao erguer os olhos para essa abóbada de mistérios? A história do Panteão, como o conhecemos, é uma tapeçaria de renascimentos. Sua primeira versão, erguida por Agripa em 27 a.C., foi um marco da ascensão romana. Mas o fogo, em 80 d.C., e novamente, mais tarde, ceifou suas primeiras encarnações. Foi a visão de Adriano, entre 118 e 125 d.C., que finalmente deu vida à grandiosidade que hoje contemplamos. Uma saga de destruição e renascimento que moldou sua forma final. O propósito original do Panteão era ser um santuário inclusivo, um lar para todas as divindades do vasto panteão romano. Diferente de templos dedicados a deuses específicos, o Panteão era um símbolo da tolerância religiosa romana, uma estratégia política para unificar um império diverso. Ao acolher os deuses de povos conquistados, Roma reforçava sua supremacia. O Panteão não era apenas um local de adoração, era uma afirmação de poder, um lembrete em pedra da força inabalável do império. Ao longo dos séculos, o Panteão se adaptou, mas nunca perdeu sua essência. De templo pagão à igreja cristã, sua história é um espelho da própria Roma. Sua capacidade de unir engenharia, religião e política em uma obra-prima é um testemunho da mentalidade romana. Cada pedra, cada proporção, cada detalhe arquitetônico foi concebido para evocar a grandiosidade do império e dos deuses. Por isso, o Panteão não é apenas uma ruína antiga, é uma narrativa viva, um eco de uma civilização que moldou o mundo. A primeira vez que se entra no Panteão, o impacto é imediato. A vastidão do espaço, o silêncio reverente e a visão da cúpula imensa que se eleva acima, criando a ilusão de um céu sem fim. Não é um acidente. É uma obra-prima de engenharia e planejamento. A cúpula, com seus 43 metros de diâmetro, a mesma medida de sua altura, é um feito sem precedentes. Construída inteiramente de concreto não armado, ela desafia a lógica moderna. Como os romanos, há quase 2 milênios, alcançaram tal proeza? O segredo reside em uma sinfonia de cálculos precisos, materiais inovadores e técnicas de construção adaptadas ao peso colossal. A base da cúpula, onde a carga é máxima, é sustentada por paredes de quase 6 metros de espessura. Mas, à medida que a estrutura ascende, os materiais se tornam progressivamente mais leves, culminando na pedra pómez, uma rocha vulcânica de densidade mínima, no topo. Essa gradação inteligente de peso evitou o colapso. E o óculo, essa abertura circular de 9 metros de diâmetro, é a chave para a estabilidade. Ele alivia a pressão no ponto mais crítico, além de banhar o interior com luz divina, criando um espetáculo de sombras dançantes. Até mesmo a chuva que adentra é canalizada por um engenhoso sistema de drenagem no piso. Cada detalhe, uma prova de funcionalidade e simbolismo. A técnica da cofragem, moldes de madeira que sustentavam o concreto fresco, foi essencial. A cúpula foi erguida em etapas, camada por camada, com andaimes que se elevavam progressivamente. Um processo que exigia paciência e logística impressionante. Os caixotões, aquelas reentrâncias quadradas no interior da cúpula, não são meros adornos. Eles reduzem o peso da estrutura sem comprometer sua resistência, criando um jogo de luz e sombra que amplifica a sensação de profundidade. Para os romanos, tudo isso era engenharia e simbolismo. A cúpula, o cosmos, o óculo, o olho divino. Entrar no Panteão era tocar a eternidade. O que você faria com um conhecimento tão profundo?
O mais surpreendente é que, mesmo com toda a tecnologia moderna, nenhum engenheiro do século XXI conseguiu replicar a durabilidade do Panteão. Estruturas contemporâneas, construídas com materiais avançados, sucumbem em décadas, enquanto a cúpula romana permanece inabalável. É um mistério que transcende o concreto e o cálculo. Há uma genialidade intrínseca que continua a inspirar arquitetos globalmente. O Panteão não é apenas uma obra-prima, é um enigma que desafia nossa compreensão. Um testemunho da capacidade humana de alcançar a perfeição com recursos aparentemente limitados. O que mais eles eram capazes de construir? O segredo mais profundo do Panteão reside em seu concreto. A pozzolana, uma cinza vulcânica, foi a chave. Misturada com cal e água, ela criava um material que não apenas endurecia, mas se fortalecia em contato com a água, resistindo à degradação que assola o concreto moderno. Essa autocura do concreto romano, onde fissuras se selavam com a água, é um fenômeno que ainda intriga cientistas. Na base, um concreto denso. No topo, materiais leves como pedra-pomes. Essa gradação de densidade é a espinha dorsal de sua longevidade. O que mais eles sabiam que nós esquecemos? O Panteão é mais do que um monumento, é um enigma em pedra, um testamento da genialidade romana e um lembrete de que a história ainda guarda segredos profundos. Cada vez que você contemplar sua cúpula imponente, lembre-se dos mistérios que ela guarda, das mentes brilhantes que a conceberam e da persistência de um povo que ousou construir para a eternidade. Ecos do passado continuará a desvendar esses sussurros do tempo, para que você possa sentir a intensidade do que foi, do que é e do que sempre será. Se essa jornada pelos ecos do passado ressoou em sua alma, deixe sua marca. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma de nossas próximas explorações. Juntos, continuaremos a desvendar os mistérios que o tempo tentou apagar. Até a próxima, e que os ecos do passado guiem seus passos.